Olá, gente. Então, eu acabei de fazer o primeiro vídeo do Nome de Deus e eu achei necessário até fazer essa apresentação porque ficou até um pouco complicado, é claro, para gente que não fala hebreu, né? E os primeiros rabinos que vocês vão ver, Rabino 1, 2 e 3, eles dos anos 1600 e eles não queriam realmente que as pessoas soubessem qual era o nome de Deus. Então, quando eles escreviam carta um para o outro, eles usavam parábolas e acrônimos que são duas ou três palavras que eles montam uma, né? E isso de acordo com Nehemia, no hebreu é bastante fluente, é bastante normal, principalmente entre os rabinos. Então, vai ter partes até que é um pouco complicado, porque o Nehemia fala muito, mas muito rápido mesmo, muito rápido. E essa não é a maneira, por exemplo, de eu falar. Eu não falo dessa maneira, eu tive de falar um pouco rápido. E você vê que ele entra no hebreu, sai do hebreu, aí vai novamente no hebreu e fica um pouco confuso. Mas a moral da história que você vai ver é que o trabalho foi feito, tá? O trabalho foi muito bem feito por ele, e foi revelado por Deus. E você vai ver, por exemplo, que os rabinos, quando conversam, e eles não vêm e falam o nome de Deus de Jeová, mas eles falam as vogais, que o hebreu lê do direita para a esquerda, Yahová, e eles usam as vogais, os nomes, por exemplo, de, eu acho que isso aqui pronuncia em hebreu é Hashak, e Shakak. De qualquer forma, uma palavra, as duas significam, eu acho que amor, eu não sei hebreu desse jeito, mas as palavras que os rabinos, as letras que os rabinos estavam usando, enquanto eles conversavam de cartas um para o outro, tiravam dessas palavras, daí as três palavras, Sheva, Kolan, Kabaz. Você vai ver isso claramente, e você vê também que o Kolan pronuncia é o O, a Sheva é o E e o Kamaz é o A. Então, você verificando, Yehová é as três palavras, Sheva, Kolan, Kamaz. Tá? E, por exemplo, céu, até mesmo céu, é um acrônimo da palavra Hashak. Leolam, que é usado também por eles, além de Hashak e Shakar, eu não sei como pronuncia isso em hebreu, mas vocês têm a ideia, também pronuncia as palavras do próprio Yehová. Você vê aqui Yehová e Leolam. Então, como eu falei para vocês, a intenção não é aprender o hebreu, mas saber que esse é o nome de Deus, que o trabalho foi muito feito, muito bem completo, e o nome de Deus, sem dúvida alguma, é Yehová. Aqui está Yohed Vav-He, sem as vogais. No português nós traduzimos como Jeová. Entretanto, como falei nos vídeos anteriores, não tem nada de errado. Meu nome, por exemplo, é João, o pessoal me chama de John, eu respondo do mesmo jeito. Isso também é certo. Jesus, não tem nada a ver com Yeshua. Aliás, o Michael Rood fez um último vídeo sobre o nome de Deus e de Yeshua, de Jesus. Foi muito, muito bom mesmo, sabe? Saber por que os tradutores, os escritores da época de 1600, 1800 decidiram fazer dessa forma. Então, história sobre tudo isso, e eu acredito que no futuro eu vou fazer isso mais detalhadamente. Jeová, é claro, o hebreu não fala já, ele não consegue falar já, é Yah. Tem até uma história, por exemplo, que quando os judeus vieram para os Estados Unidos, eles pronunciavam Yehová. Se eu lembro bem da história que o Macru estava falando. Eles chegaram aqui, eles chamavam de Yehová. Aliás, eu estou fazendo aqui no português, está errado, né? É mais aqui em cima. E acabou Yehová. Então, gente, espero que vocês gostem do primeira parte. Quando a gente chegar nos rabinos 8 e 9, então isso já é aqui da 1800, 1900, são bastante claros e não vai haver muita dúvida, muito esclarecimento. Mas, então, espero que vocês gostem desse vídeo e a gente se vê aí, até a próxima, então. Torah Consciousness. Thank you for supporting Nehemiah's Makor Hebrew Foundation. Learn more at nehemiaswall.com.
Shalom, eu sou Nehemiah Gordon, apresentando a parte 2 do meu vídeo dos meus estudos, os 10 rabinos que declararam o nome de Deus. A primeira parte foi realmente uma apresentação sobre as vogais do nome sagrado de Deus. Isso é um ato de amor nas Escrituras e é a maior coisa que podemos alcançar nessa vida. Vemos que os manuscritos da Bíblia hebraica revelaram o nome dele, que é Yehová. Como podemos entender o porquê os estudos ignoram as fontes hebraicas? Nós temos provas que os rabinos da Idade Média sabiam o nome, e eles zelosamente guardaram o grande nome dele, passando o segredo de professor para estudante. Agora que estabelecemos essa base, vamos ver que 10 rabinos que declararam em suas escrituras que a verdadeira pronúncia do nome é Yehová. Chamei esses estudos de os 10 rabinos que declararam o nome, porque 10 judeus ou 10 homens, por tradição, têm o poder de autoridade em oração, quando eles se reúnem e concordam e eles falam juntos, amém. Aliás, existem mais de 10 rabinos, eu achei 16 rabinos. Eu tenho aqui o mapa que mostra onde eles viviam. Você pode ver aqui que não existe 16 pontos no mapa, porque muitos deles viviam na mesma cidade. Sinceramente, é bem possível que existiam mais de 16. Foi em 16 que eu parei, porque é o suficiente. No começo eu tinha 10 rabinos, depois eu continuei achando mais. Eu achei 10 rabinos que disseram que o nome é Yehová. Em 15 anos, eu só tinha somente 5 manuscritos bíblicos com as vogais de Yehová. Agora eu tenho mais de 150, sabe? Porque um cristão disse que nenhum judeu acha que o nome é Yehová e sim Yahweh. E que Yehová é somente usado pelos cristãos. É mesmo? É isso que você acha? Vamos ver então o que os rabinos acham sobre isso. Aqui está uma lista dos 10 rabinos e vocês verão mais tarde os outros 6. Eu os coloquei em ordem cronológica. Você vai ver que o quinto e o sexto estão fora de sequência, e você vai saber o porquê mais tarde. O primeiro que eu falarei é do livro chamado Tikkunei Zohar. O primeiro rabino é Zohar. O livro de Zohar é o livro principal de Cabala. Confesso a você que eu, como um judeu caraita, eu fico bem desconfiado quando leio Cabala. Cabala tem muitos tipos de simbolismo e explicação. No meu caso, eu tenho a tendência a ficar mais do lado contextual que chamamos de Tishad. Os significados simbólicos que eles usam não é o Tishad. Eles pegam um verso fora de contexto, depois eles definem o regulamento da linguagem e, no final, colocam uma interpretação baseada em um simbolismo. Isso é uma das principais funções de Cabala. E eu não aceito as interpretações simbólicas. O que é importante para mim é a realidade atrás dessas interpretações. Por exemplo, se eu for para um zoológico em Chicago e eu ver um leão lá numa jaula, depois eu venho e falo, eu vi a tribo de Judá em uma gaiola. Bom, eu não vi a tribo de Judá em uma gaiola, eu vi um leão numa gaiola. O que você aprende dessa declaração é que existe um leão na jaula no zoológico de Chicago. Então você aprende um pouquinho de realidade atrás desse simbolismo. É isso que estamos procurando, um pouquinho de realidade atrás da interpretação simbólica. E o que sempre achamos através dessa interpretação simbólica é que o nome sagrado de Deus é Yehová. Vamos ver então como o primeiro rabino, quando o Zohar, como foi o Zohar escrito? Essa é uma boa pergunta, depende a quem você está perguntando. Se você perguntar a uns judeus ortodoxos em Jerusalém hoje, a maioria deles vão te falar que o Zohar foi escrito pelo rabino Shimon Bar Yorah. Aliás, é um ato de fé para muitos judeus ortodoxos, mas não para todos. Eles ficam que Shimon Bar Yorah foi o que escreveu o livro de Zohar. Esse é um fato de fé. Você tem que admitir isso. Entretanto, estudiosos dizem que Zohar foi escrito nos anos 1200 e o Tikkunei Zohar, que seria uma versão menor, foi escrito logo no começo dos anos 1300. Mas na realidade não faz nenhuma diferença se ele foi escrito no 2º século ou no 14º século. Agora, o que eu estou interessado em saber é o que disse que todos os judeus disseram que Yahweh, em vez de Yehová, é o nome de Deus. Aqui temos os judeus que falam claramente que o nome é Yehová. Não interessa se ele viveu no 2º século ou no 14º século. Eu coloquei a data aqui como nas proximidades de 1300, porque eu acredito que isso é provavelmente correto. Aqui o que ele falou no Tikkunei Zohar. Ele disse, o segredo das vogais de Yod, He, Vav, He. Interessante que ele escreveu aqui Yod, Vav, He, e o que muitos rabinos não escreveriam fora da Bíblia. Ele escreveu aqui. E o segredo das vogais de Yod, Vav, He, e o segredo da palavra sobre os seus pais, Yod, Vav, He, colocou o seu amor, Hashad, Deuteronômio 10:15. É porque ele colocou o seu amor, Hashad, em mim, então eu livrarei ele, porque ele tem conhecido
o meu nome. Isso é muito estranho, foi do jeito que o Zohar escreveu. Ele queria que fosse o segredo, até mesmo para as pessoas que iam ler essas coisas. Ele mesmo fala o segredo ele começa dizendo, é um segredo, mas o que ele está falando? Fala aqui que o segredo das vogais é o He, Vav, He, e o segredo da palavra é, porque ele colocou o seu amor, está escrito, mas ele não dá nenhuma palavra, ele não dá nenhum verso inteiro. É o verso que está em Deuteronômio 10:15. Depois ele dá um outro verso como uma resposta do segredo. Se você ler isso em hebreu, você vai ver, se você não souber isso em hebreu, você não vai ter a mínima ideia do que ele está falando. Em hebraico você procura por uma palavra que é comum entre os dois versos. Isto é bem comum do jeito que os rabinos pensam e escrevem. Eles procuram as palavras dos mesmos significados nos versos. E quando ele fala o segredo da palavra, isso não significa todo o verso inteiro. Ele está falando da palavra rachad. A palavra rachad significa amor. Como mencionei anteriormente, a palavra normal hebraica de amor é a palavra ahava. Rachava tem um sentido de amor diferente. Rachada significa um amor fervente. Avava significa amar alguém comportando de maneira respeitosa, tratando a pessoa bem. Isso é ahava. Mas como assim? Ame o Senhor teu Deus. Isso é ahava. Ame o próximo como a si mesmo, isso é ahava. O que eu mostro através de minhas ações é ahava. Rachara é diferente, é como sentir falta de alguém, isso é rachar. O que o Zohar está falando, ele está comentando desses versos que somente nos seus pais, e o Redvavê colocou o seu amor, rachar. Mas como assim? Isso é muito estranho, porque Deus ama todas as pessoas. Como assim que Deus amou somente os nossos pais? Depois Deus ama todos os seres humanos. Temos uma lenda dos rabinos que que Deus viu os corpos dos egípcios nas praias do Mar Vermelho. Ele chorou, porque as suas pessoas morreram. Sua criação morreu. Então será que somente no seu pai, Yahweh, Vav, He, colocou o seu amor? Então, aqui as portas se abrem para o Zohar colocar a sua interpretação simbólica. Talvez não é do mesmo jeito das escrituras do Deuteronômio, mas o que então significa... Ele se focaliza na palavra Rashav, o que temos livro desde o início. A melhor tradução, porque ele colocou Rachar em mim, então eu livrarei. O que é Rachad? Rachad é um acrônimo para Kolan, Shavá, Kamaz. E o que é o significado de Kolan, Shavá, Kamaz? Essas são as três vogais do nome Yehová. Kolan é O, Sheva é E Kamaz é A. Agora, nesses acrônimos, elas não estão em ordem. Vamos ver aqui que o Kolan está antes de Sheva. Mas por quê? Porque ele tem esse verso e ele está tentando trabalhar nesse verso. Então, vamos voltar agora para o verso de Zohar e entender da mesma maneira que o Zohar entendeu, que ele realmente está falando isso. Ele está falando que o segredo das vogais de Yod, Vav, He é a mesma do segredo do verso. Somente nos seus pais, Yod, Vav, He colocou o chamar. E essas são as vogais Kolan, Sheva, Kamaz. E a confirmação desse segredo é o verso em Salmos 91:14. Porque ele colocou suas vogais Kolan, Sheva, Kamaz em mim. Isso é porque Israel chama Deus Yod, Vav, He usando essas vogais. Então eu o livrarei, porque eles sabem o meu nome. Então as palavras, porque eles sabem o meu nome, no final do verso, são as chaves principais para se entender que o Rachad, que são as vogais Kolan, Sheva e Kamaz. E o que significa essa passagem no Zohar? Significa que as vogais do nome é Yehová. Isso é tão bonito e poderoso. Agora, eu vou ser honesto com vocês. Eu não descobri isso sozinho. Eu publiquei um livro em 2012 chamado A Conspiração do Silêncio. Um judeu escreveu um e-mail para mim e disse que eu falo que o nome é Jeová e o Zohar falava a mesma coisa e ele achou aquilo no manuscrito bíblico. Eu verifiquei que ele falou o que ele estava falando estava certo, então pensei, ok, bem interessante. Mas mesmo assim, eu vou me basear nos manuscritos bíblicos. Para mim, um manuscrito bíblico vale muito mais do que 1 milhão de rabinos. Então eu guardei o e-mail dele e não pensei muito a respeito. Eu guardei em um arquivo no meu computador. Mas quando eu voltei para esse estudo novamente, eu li e verifiquei que o Zohar confirmava isso. Então decidi aprofundar mais. E nesse estudo mais profundo, procurava uma segunda testemunha, porque eu estava certo que o Zohar era realmente o único rabino que declarava que o nome Yehová, e nenhum outro rabino declarava isso. E eu estava bem convencido disso. Quando voltei para os meus estudos, comecei a achar outros rabinos que achavam também que o nome era Yehová.
Então vamos começar então com o rabino número 2. Este rabino se chama Menahem Sion. Ele viveu aproximadamente nos anos 1375. Os rabinos nesse período, aliás, os judeus que viviam nessa época, não tinham sobrenomes. Quando vocês davam a alguém o sobrenome, era como um título. Sion significa amor em Sião. Ele era um sionista de 1375. Aposto que ninguém fala que havia um sionista em 1375. Eles falam que tudo é invenção da Idade Moderna. Mas, de fato, existia um rabino sionista, Menahem Sion, e ele realmente amava e queria voltar para Sião. Então ele escreveu um comentário baseado em Êxodo 3,15. Ele está comentando sobre esse versículo e fala: este é o meu eterno nome. Lembra, isto foi quando Deus revelou o seu nome para Moisés. Moisés perguntou: que tipo de nome darei a Israel sobre esse Deus que apareceu para mim? Então revelou o seu próprio nome para Moisés. Deus disse que em hebreu, Deshi Leolam, que significa esse é o meu nome para sempre. Então Menahem Sion escreveu: não há aqui também um segredo recebido por tradições das vogais de esse é o meu nome eterno, Leolam, porque elas são as vogais do grande nome. Ele simplesmente abre a boca e fala. Agora, novamente, se você ler isso em outra língua, você não vai entender o que ele está falando. Ele pega a palavra Deshi Leolam, que significa este é o meu nome eterno. Depois ele fala que essas são as vogais do grande nome. Mas como assim? A palavra Leolam, que significa para sempre, são as vogais Sheva, Kolam, Kamaz. É ou A. Você pode ver aqui do lado esquerdo, Leolam, em hebreu. Você vê aqui as letras dentro das vogais, das letras em hebreu, no caso, você não entender o hebreu. Coloquei as vogais dentro das vogais em hebreu. Leolam para sempre, que são as vogais Yehová. Aqui é como aparece na escritura, como conhecemos. Leolam e Yehová. Leolam e Yehová são as mesmas vogais e é isso que ele está falando. Agora, em caso você não está convencido, o substantivo quem no céu, Rachad, pode medir ao Senhor. Salmos 89, 6. Mas como assim? Substantivo é porque é um acrônimo. É um acrônimo para a palavra céu. A palavra mais comum usada como céu é a palavra Shamaim, uma outra palavra conhecida no céu como Shahab. E o que é Shahak? Shahak são as vogais Sheva, Kolam, Kamaz, as mesmas três vogais que vimos antes, mas dessa vez Sheva, Kolam, Kamaz estão na mesma sequência do jeito que elas aparecem no próprio nome, porque elas estão em sequência. Porque ele tem palavras diversas que encaixam perfeitamente. Certo? Então, ele está falando que o substantivo para lembrar as vogais do nome são as palavras quem no Shakar pode se pedir ao Senhor. E elas têm significados duplos. Quando você acha o nome Yehová, ninguém no céu tem o mesmo nome que em Deus. Somente Yehová tem o nome com essas vogais, Sheva, Kolam, Kamaz. Realmente, muito interessante, muito expressivo. Esse salmo está falando especificamente de anjos, que francamente os rabinos oravam para eles. E o que ele está falando aqui, não se preocupe com os anjos. O único nome no céu que tem o nome Yehová com as vogais Sheva, Kolam, Kamaz é o próprio Yehová. Manasseh continua. Este é o segredo de... Ele menciona outro verso. Guardarei o testemunho da tua boca. Isso é um pouco estranho. Por quê? Novamente, se você não sabe o verso, não saberá o que ele está falando. E não é para você saber o que ele está falando. Este é o segredo. Guardarei o testemunho da tua boca. Leolam, Yehová. Ele não fala das duas palavras importantíssimas do verso. Ele faz isso de propósito. Porque se você não tiver conhecimento desse assunto, então não saberá o que ele está falando. E as duas palavras-chave que as últimas palavras do verso são Leolam e Yehová. Então, o testemunho de sua boca são as palavras Leolam. Em outras palavras, ele está interpretando o verso, mas não literalmente, porque literalmente seria guardarei o testemunho da tua boca para sempre, ou seja, Yehová. Eu vou falar o testemunho para sempre, o testemunho será a Torá, em Salmos 111. Mas este rabino, procurando uma interpretação simbólica, uma interpretação cabalista, declara, guardarei o testemunho da tua boca, as vogais Leolam, que são as vogais de Yohed Vavê. E depois ele fala, qual é o testemunho da tua boca? Em caso de você não saber, o paladar é Kolam, ou seja, o paladar está no céu da sua boca, certo? Porque o paladar representa o Kolam. Eu não sei, talvez porque a gente abre a boca e fala, porque parece que Kolam como sendo um paladar. Eu não sei, é uma interpretação simbólica. Ele está tentando tirar as vogais Kolam, Sheva, Kamaz, da frase, o testemunho da boca, da tua boca, certo? E é isso que ele está tentando fazer, criando a palavra Yehová. O paladar é o Kolam, como o dente é Sheva,
e a língua é a abertura na qual é a kamaz. Agora, eu entendo porque o dente é Sheva, porque Sheva é escrito por 2 pontinhos e talvez pode parecer com dois dentinhos na boca de alguém. Eu não sei, é uma interpretação simbólica. A língua é a abertura que é kamaz, talvez porque quando você abre a boca você fala mas o ponto aqui é a realidade através da interpretação simbólica e que as vogais do nome são de Yehová são Kolam, Shavá, Kamaz. Agora, esse rabino falou isso no século XIV, nos anos 1375. Mas como podemos perguntar, como ele sabia disso? Ele falou isso no século XIV, 100 anos depois da publicação do livro do nome. Os rabinos repassavam o segredo 1 ou 2 vezes a cada 7 anos. Eles criaram essa cerimônia de ficar em pé com a água até o tornozelo. Aqui ele falou, assim como as palavras do homem que revelou o segredo para mim. Manassés Sione está falando que há 3 provas do nome ser Yehová, que são Leolam, Rashag, e esta frase do testemunho de sua boca, Leolam e Yehová. Ele não falou que estava em pé com a água até o tornozelo, mas ele descreve parte daquele mundo que repassava o nome em segredo. Então, quando o rabino fala no século XVIII que o segredo do tetagrama são as vogais, e que as vogais estão escondidas, isso não significa que ele não sabia quais são as vogais. Ele continua dizendo que as regras desse segredo são, aí ele menciona o mesmo verso do Zohar, somente nos seus pais, Yehová colocou o seu amor. Novamente a palavra amor é Rashad. Então, Manassés Sione fala de 2 acrônimos, Shahad e Rashad. É claro, a Shahad mostra as vogais na sequência correta do nome, que achamos nos manuscritos bíblicos, como também na palavra Leolam, que ele fala que são as mesmas vogais. Então, Sheva, Kolam, Kamaz, significa Yehová. Então, gente, eu poderia parar por aqui, mas eu já tenho 2 testemunhos. Agora você pode ver um dos manuscritos do livro de Manassés Sione, do século XIV. Aqui você vê Leolam, que aqui está escrito os manuscritos que deve ser a cópia da cópia da cópia, talvez 100 anos depois da original. Mas você pode ver aqui a palavra Leolam com as palavras Shavá, Kolam, Kamaz. Ele realmente escreveu nos manuscritos como Sharkak, incluindo algumas linhas sobre um nome indicado que é um acrônimo. Você vê aqui Leolam e Sheva, eu marquei elas aqui. Aqui você pode ver Kamaz, e aqui estão as palavras em si também, em um acrônimo. Então, alguém revelou essas palavras do segredo para ele, mas isso, aliás, não significa que ele e uma pessoa ficaram na margem do rio enquanto repassava as palavras secretas. Ele mesmo poderia ter achado isso em um livro, é bem possível. Eu li vários livros deles e notei que ele mencionava outros livros. Eu até olhei esses livros e confirmei suas referências e fontes. Agora, nesse caso, ele não menciona nenhum livro, então eu fico pensando que talvez esse era o rabino que repassou isso para eles. Senão ele teria deixado referência nesse livro, mas não deixou. Aqui você vê Shahak no manuscrito. Esse manuscrito aqui, no Seminário de Teologia Judaica em Nova York, você pode ler claramente em hebreu, se você souber hebreu. Que é isso? É um segredo que recebemos por tradição. E que é a vogal do meu nome para sempre. Porque elas são as vogais do grande nome. Está tudo aqui, gente, em preto e branco. Eu realmente poderia parar aqui, eu já tenho aqui 2 testemunhos, certo? Mas eu não conseguia parar, eu tinha de continuar, eu tinha de ver mais evidências. Então eu continuei procurando. Aliás, enquanto eu procurava para as pronúncias do nome, estou procurando para Yahweh. Cadê os rabinos que falam que o nome é Yahweh? Eu estou procurando e tentando achá-los. Então achei o rabino número 3. O Rabino 3 é muito diferente dos 2 primeiros. Os 2 primeiros rabinos são cabalistas. O Rabino 3 era o maior perito na gramática hebraica no século XVII, na Idade Média do judaísmo. Seu nome é Shatá Shofé. Shofé não é o seu nome, mas um título que significa escravidão. Ele é chamado dessa forma porque estabeleceu o livro moderno de oração. Shofé juntou todos os livros de oração e eles estavam cheios de erros gramaticais, vogais e nas consoantes, e ele passou a corrigi-los. Corrigiu letra por letra, vogal por vogal, e mostrou como as orações dos rabinos deveriam ser pronunciadas. Por isso chamaram de Shofé, ou escravidão. Existia uma pessoa bem cedo na história judaica que se chamava Esdra, o escrivão. Não existe muita gente que é conhecida como escrivão.
O Shaddai era um desses escrivãos, porque ele estabeleceu o livro moderno de oração. Então, o que é interessante sobre Shaddai Shofar é que ele escreveu uma carta em 1608. E é isso uma coisa muito rara na história judaica, onde nós temos um documento e sabemos da data precisa e de quando o documento foi escrito. Isto é incrível, até de se ouvir. Nós temos uma carta que ele escreveu no dia 14 de setembro de 1608. Isso é uma coisa muito, muito rara na história, que pode mostrar como datas específicas de quando o material foi escrito. E em meus estudos eu deparei com isso várias vezes. Isso é bem interessante. Agora, antes da gente ver o que o Shaddai escreveu em suas cartas em 1608, eu vou ler para você uma passagem do Talmud babilônico. Eu coloquei essa passagem no meu livro, A Conspiração do Silêncio. E nós vamos ler isso porque é uma base de algumas coisas que o Shaddai escreveu. Aliás, ele citou essas passagens. Se você não entender o que ele está se referindo, as coisas vão ficar não vai fazer muito sentido. Então a passagem de Talmud diz: este mundo não é igual ao mundo vindouro. Quando o Rabino fala do mundo vindouro, ele está falando do reinado do Messias aqui na Terra. Lembra, o Rabino escreveu essa carta numa época em que estavam sendo dominados pelos romanos e depois pelos persas. Enquanto que no mundo vindouro seremos governados pelo nosso rei, o Messias aqui na Terra. Então esse mundo não é igual ao mundo vindouro. Neste mundo o nome é escrito Yehová e lido Adonai. Mas no mundo vindouro haverá somente um único nome. Essa passagem do Talmud está falando bem claramente, especificamente do versículo em Zacarias. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia será o Yehová, e um será o seu nome. Sua explicação, acredito ser correta, que no final dos tempos nós chamaremos o seu nome. Este rabino está explicando que não há proibição de pronunciar o nome. Esta proibição de pronunciar o nome é somente para esse mundo, porque sabemos que no final dos tempos todos chamarão um único nome, como está escrito nesse verso: um será Yehová, e um será o seu nome. Significando que no mundo vindouro será somente escrito Yehová e será somente lido Yehová. Shofar escreveu uma carta no dia 14 de setembro de 1608. Ele escreveu para um outro rabino e nós temos a resposta desse rabino. Esse é rabino número 4. Isso é tão emocionante. Isso é uma coisa muito rara na história acadêmica, especialmente num tempo onde temos uma carta específica, com uma data específica. Isso é incrível. Shofar disse: por acaso não sabemos o provérbio de Chades, Talmud da Babilônia? Neste mundo está escrito Yehová e lido Adonai, mas no mundo vindouro será escrito Yehová e lido Yehová. Aí ele fala: eis aqui, quando ser lido Yehová no mundo vindouro, estas são as vogais, serão Shakak. Ou seja, no mundo vindouro suas vogais serão Shiva, Kolan, Kamaz. O que esses dois rabinos estão conversando é um pouco complicado sobre uma pronúncia do nome em hebreu. E eu não quero estar nesse tópico, não quero entrar nesse tópico. Talvez farei um estudo separado sobre esse assunto. Mas eles estão conversando nesse outro ponto de pronúncia e gramática hebraicas e discutindo esse outro ponto. Eles concordaram em estabelecer uma base onde todo mundo está de acordo, que as vogais são Sheva, Kolan, Kamaz, e Shofar está especificamente respondendo à questão: por que temos vogais no nome se não podemos pronunciá-las? Por que temos vogais em Yod, Vav, He se não lemos essas vogais? A resposta é: elas estão lá, porque no mundo vindouro elas serão lidas. No mundo vindouro o Messias reinará como rei da terra, e um judeu ou não judeu pegará a Bíblia e verão as vogais Shavá, Kolan, Kamaz, e depois usarão elas no mundo vindouro. Muito incrível, muito poderoso. Gente, eu poderia parar aqui. Eu poderia jogar o microfone e ir embora. E realmente poderia parar meus estudos aqui, mas eu queria continuar. Aqui está a impressão dessa carta. Ela foi publicada em 1707 em Amsterdã. E aqui você pode ver bem claramente o que fala. Quando é lida Yod-He, você pode ver a citação do Talmud, que é Yod-He, significa Yod-He, Vav-He. Eles estão usando essas abreviações como Yod-He, Vav-He e Adonai, como é lida como Yod-He, Vav-He no mundo vindouro. Essas são as vogais, serão Shahar, Sheva, Kolan, Kamaz, que é um acrônimo. E está, mais uma vez, Sheva, Kolan, Kamaz, são as vogais de Yehová. Maravilhoso, não há mínima dúvida, não tem jeito de ser mais claro, que o nome é Yehová.